Primeira vez que eu escrevi sobre o tema dos agrotóxicos foi em 2011. Já tem mais de 10 anos. Foi justamente entendendo como que as empresas produtoras dessas substâncias se organizavam oligopolisticamente, quer dizer, poucas empresas controlando esse comércio mundial. Daí, finalmente, em 2016 e 2017 eu fui para a Escócia fazer um pós-doutorado na Universidade Strathclyde, e o resultado desse pós-doutorado foi um atlas chamado Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Então, nesse atlas eu mostrava com muitos mapas o impacto do uso de agrotóxicos no Brasil, a maneira como a agricultura no Brasil está estruturada, e também mostrava as exportações de produtos brasileiros para a União Europeia, produtos esses potencialmente contendo agrotóxicos proibidos aqui na União Europeia ou com resíduos acima do limite em função da própria legislação no Brasil que autoriza substâncias que não são autorizadas aqui. Então, esse Atlas ele foi lançado no Brasil em 2017 e em 2019 ele foi lançado aqui na Europa, em Berlim e em Glasgow, em inglês, na sua versão em inglês. Então, acho que esse foi o trabalho central, com informações cartografadas que mostram, de alguma forma, essa assimetria e contradição entre União Europeia e Brasil ou Mercosul, porque a União Europeia ela controla hoje mais de 30% da venda mundial de agrotóxicos, vende substâncias que são proibidas aqui, de alguma forma essas substâncias voltam em alguns produtos que são exportados pelo Brasil, pelo Mercosul para a União Europeia. Uma parte dos achados, né, das descobertas deste estudo foi com relação aos impactos mesmo dos agrotóxicos. Então, por exemplo, eu tinha mapeado o período de 2007 a 2014 no Brasil. Naquele período, a média de pessoas intoxicadas era 8 pessoas diariamente intoxicadas por agrotóxicos no Brasil, uma morte a cada 2 dias e meio. Uma pessoa morria intoxicada com agrotóxicos no Brasil a cada 2 dias e meio. Então, o Atlas foi mostrando isso, foi mostrando também isso que hoje eu chamo de infanticídio, que é o fato de 20%, ou seja, um quinto da população intoxicada são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então, isso foi um escândalo. Isso, quando eu mesma fui lidando com os dados, eu mesma fui me chocando e me sensibilizando. Chorei várias vezes ao me deparar com o resultado, né, dos mapas. Então, por um lado, todo o levantamento mostrou esse impacto direto na população, na saúde da população. Por outro lado também, o Atlas ele mostrava a quantidade de agrotóxicos com as informações assim, as fontes dos dados são oficiais e públicas, mas enfim, o Atlas foi mostrando que 1/3 dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia. Não só 1/3, se a gente olha para a lista dos 10 mais vendidos, 3 são proibidos na União Europeia. Então é uma assimetria, é uma contradição enorme envolvida entre esses dois blocos, uma contradição que só favorece economicamente tanto as indústrias de agroquímicos quanto os grandes produtores rurais. Isso não traz benefícios para a sociedade brasileira como um todo, e claro que de forma geral nem para a sociedade global como um todo. Então, os grandes achados foram esses, de mostrar o real impacto do uso dessas substâncias no Brasil e qual é a responsabilidade da União Europeia nisso. Ela é corresponsável por um quadro gravíssimo do uso dessas substâncias. E assim, do Brasil, esse dado que a gente tem, os mais recentes, porque agora eu estou atualizando esse trabalho, logo vai ser lançado, uma edição revista e ampliada do Atlas, eu vou lançar logo, enfim, os últimos dados mostram que no Brasil, nos 10 últimos anos, 56 mil pessoas se intoxicaram com agrotóxicos. E são dados oficiais, quer dizer, dados de pessoas que se intoxicaram e que chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde. Mas o cálculo geral que se faz é que para cada caso de pessoa intoxicada, a gente tem 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então é possível que a gente tenha tido mais de 2,5 milhões de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. Então é um quadro gravíssimo
de saúde pública, de ataque mesmo aos direitos humanos. O Brasil é um país que tem um estatuto da criança e do adolescente, é uma legislação muito importante que reza pela vida da criança, que sabe que prevê o direito à vida como acima de qualquer outro direito, e a gente está sistematicamente intoxicando as crianças com essas substâncias. Então, acho que de algum jeito isso incomodou, digamos assim, isso incomodou o público na União Europeia, primeiro, numa perspectiva de solidariedade, de se solidarizar e dizer não queremos compactuar com uma tragédia dessas, do ponto de vista dos direitos humanos, e por outro lado impactou também na perspectiva do consumidor, de entender que não é porque o consumidor europeu vive na Europa que está livre de resíduos dessas substâncias. Tem um levantamento muito interessante feito pela Pesticides Action Network, que mostra, por exemplo, em 2018, do total de amostras do Brasil que foram monitoradas, amostras de alimentos importados do Brasil monitorados aqui na União Europeia, cerca de 70% tinham algum resíduo de agrotóxico e cerca de 8% tinha resíduo ou de substâncias proibidas na União Europeia ou resíduos acima dos limites autorizados aqui. Então, acho que esses dois elementos em conjunto é que trouxeram um incômodo grande, sobretudo na sociedade civil europeia, de tomar contato com a realidade dessas informações. O ano passado eu lancei um novo Atlas, daí focando no Mercosul e na União Europeia, então ampliando essa abordagem que eu já havia feito em 2019. Foi um atlas chamado Geografia das Assimetrias, Colonialismo Molecular e Círculo de Envenenamento nas Relações Comerciais entre Mercosul e União Europeia, um atlas financiado pela bancada de esquerda do Parlamento Europeu. E foi um outro trabalho extensivo. Então, esse termo colonialismo molecular, de onde vem? Colonialismo, a gente sabe que historicamente o colonialismo foi uma forma dos países da Europa se apropriarem das riquezas naturais, do trabalho em outros países, nas colônias. Então, classicamente, toda a história da formação territorial da América Latina tem a ver com a sua história colonial, né? Então, para dar um exemplo muito claro, o Eduardo Galeano, um escritor, um pensador uruguaio, dizia que a América Latina se especializou em perder. Então, se especializou em perder na medida em que suas riquezas eram arrancadas do seu solo, e o lugar de inserção da América Latina na economia mundo, já no século XVII, no século XVIII, no século XIX, era um lugar subalterno. Um lugar subalterno porque a América Latina se especializou em perder na perspectiva em que exportava produtos muito básicos e importava todo o rol de produtos industrializados na medida em que a Europa se industrializava, enfim, no momento em que o capitalismo industrial se consolidou, etc. Então, quando a gente fala em colonialismo molecular, é uma nova forma de colonialismo em que a violência contra esses povos não é só mais a violência física, como classicamente foi a formação desses territórios, por meio da expulsão de povos, por meio da aniquilação, do massacre, do genocídio, que compuseram, né, os elementos de violência física que compuseram a formação dos territórios na América Latina. Então, o que é esse colonialismo molecular? É um colonialismo moderno, moderno entre aspas, que traz não só mais a violência física, mas também uma violência química. Por que violência química? Porque os agrotóxicos, essas substâncias, nos níveis em que eles são permitidos em países como Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e outros da América Latina, são muito diferentes dos níveis permitidos na União Europeia. Então, não só os níveis de resíduos permitidos nos alimentos e na água, como também os tipos de agrotóxicos. Então, é o que e o quanto que é absurdamente diferente. Então, para ilustrar por que colonialismo molecular, as empresas com sede na União Europeia vendem substâncias que elas não toleram no próprio território. Vou dar alguns exemplos: fipronil, atrazina, acefato. Essas substâncias são proibidas aqui, uma porque é neurotóxica, outra porque provoca câncer, outra porque provoca mortandade de abelhas, para ser muito restrita, porque na verdade essas três substâncias que eu citei estão relacionadas a um rol muito maior de doenças e de efeitos no ambiente,
Mas, enfim, a União Europeia não tolera essas substâncias no seu território, no entanto, suas indústrias vendem para o Brasil e para outros países essas mesmas substâncias. Então, é um colonialismo molecular, porque a gente autoriza no Brasil, por exemplo, um resíduo de glifosato na água potável 5.000 vezes superior ao resíduo de glifosato permitido na água na União Europeia. O que isso significa? Significa que uma criança de 4 a 8 anos exposta a uma água com esse nível de resíduo autorizado no Brasil, oficialmente autorizado no Brasil de glifosato, ela supera o que a sua carga corporal poderia tolerar dessa substância. Então, de forma muito difusa, mas muito clara, o que tem acontecido é que essas substâncias estão no nosso corpo, estão nas nossas moléculas. Então, colonialismo molecular é a característica desse momento da sociedade globalizada, da economia mundializada, em que um povo também está sujeito a formas de violência que são invisíveis, são formas químicas de violência. Então, por isso, o colonialismo molecular. Então, o que acontece hoje é que o Brasil é um dos maiores, é o maior exportador de soja do mundo. A União Europeia é o destino de quase um quinto das exportações brasileiras do agronegócio. E esse modelo, ele impacta diretamente o ambiente e a segurança alimentar. Então, o que tem acontecido hoje é que no Brasil a gente tem uma área igual à Alemanha, igual ao território da Alemanha, só com soja, majoritariamente soja transgênica. A área com soja aumentou 100% nos últimos anos, a área com cana-de-açúcar aumentou cerca de 50%, as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca diminuíram. A área de feijão diminuiu a área cultivada com feijão diminuiu cerca de 40%. Então, o tripé da alimentação brasileira, né, os 4 pilares da alimentação brasileira, arroz, feijão, trigo e mandioca, tiveram uma diminuição muito significativa da sua área de produção. O Brasil importa feijão há 10 anos, há mais de 10 anos, então é um contrassenso, é uma contradição. E o que tem acontecido é que o preço dos alimentos, eles flutuam no Brasil conforme o sabor dos preços internacionais. Então, o alimento, o que eu tenho discutido é o alimento deixou de ser alimento enquanto valor de uso, ou seja, o alimento enquanto alimento mesmo, enquanto potência de nutrição humana, e ele virou algo que é estranho à própria alimentação, que é uma commodity, ou seja, ele é comercializado na Bolsa de Mercadorias e Futuro como qualquer outra mercadoria. Então, o que acontece é que isso tem impactado diretamente a segurança alimentar no Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome, o número de pessoas atingidas pela fome só aumenta no Brasil, é um quadro triste, gravíssimo. Josué de Castro escreveu há 70 anos o Geografia da Fome e a gente ainda continua discutindo isso. Então, sob o argumento de que esse tipo de substância, os fertilizantes químicos e os agrotóxicos resolveriam a fome do mundo, na verdade o que a gente tem é o avesso. A fome no mundo, em termos mundiais, ela é igual ao momento do pós-guerra, quando essas substâncias começaram a ser destinadas para a agricultura, e no entanto o que acontece é que o alimento disponível, grande parte dele está contaminado com agrotóxicos. Então, não só a gente não resolveu o problema da fome em termos mundiais, como no Brasil, que se declara um celeiro agrícola da humanidade, um grande produtor de alimentos na humanidade, a população padece de fome. Então, na verdade, o que a gente está produzindo não é alimento. Então, produção agrícola não é mais equivalente de produção de alimentos. O que a gente tem visto é produção de commodities. Isso é uma outra coisa. Isso é um valor, é uma mercadoria que favorece uma parcela muito pequena da população brasileira, que é a parcela que controla a propriedade rural no Brasil. Essa é a realidade. Então, o Brasil tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta, 1% dos proprietários controla 50% das terras. Então, esse é um quadro grave, e o que aconteceu é que nos 10 últimos anos a gente perdeu mais de 1 milhão de postos de trabalho no campo. Então, isso não tem significado nem emprego, nem segurança alimentar. Esse modelo de agricultura não tem significado nem a garantia de empregos no campo, nem segurança alimentar, ou seja, alimentação suficiente para a população, seja ela do campo ou da cidade, e muito menos soberania alimentar, que seria um tipo de alimentação para todos, livre de agrotóxicos, de transgênicos. Então, é um quadro grave em que produção agrícola
tem significado fome e contaminação ambiental e humana. Eu penso que a gente está se aproximando das eleições presidenciais e eu entendo que a questão da produção agrícola é um tema que não se restringe à agricultura. Falar hoje em produção agrícola é falar num projeto de nação. Eu entendo que a gente tem, né, uma perspectiva que englobe um olhar ou uma construção de um projeto de nação que seja socialmente mais igualitária e ambientalmente saudável, passa por uma discussão da agricultura e do alimento. Então, o tema da alimentação, na minha perspectiva, é central. Mais do que o alimento enquanto alimento, ele traz consigo a possibilidade da gente construir um outro pacto de nação, um outro pacto civilizatório. Colocar o alimento, a segurança e a soberania alimentar na centralidade de uma perspectiva, de uma construção de país socialmente justo e ambientalmente saudável, é o que vai estar em pauta. Eu acho que esse tema ele tem crescido nas últimas eleições para deputados, e mesmo quando houve as eleições para vereadores, a gente viu essa pauta crescer no Brasil, várias candidaturas tendo esse elemento como foco. A população está cada vez mais consciente de que o número de casos, por exemplo, de câncer tem aumentado em função da exposição a essas substâncias. É um tema sensível, é um tema central, e eu penso que uma coalizão que envolva uma perspectiva de esquerda, quando eu digo perspectiva de esquerda, é uma perspectiva que contemple um projeto de sociedade mais igualitário do ponto de vista social, ela vai ter que contemplar a discussão do alimento, vai ter que colocar como perspectiva central a segurança e soberania alimentar. Então, falar em agricultura não é mais falar da pasta agricultura, é pensar como é que a gente quer o país inserido globalmente, é pensar como é que a gente quer construir a nossa sociedade, e é isso, na minha perspectiva, é isso que vai estar em jogo nas próximas eleições. Eu penso que depois de eu ter lançado o Atlas tanto na Escócia quanto em Berlim, sobretudo em Berlim, porque em Berlim o lançamento do Atlas ele foi sediado pela ANSER, que é uma sigla em inglês para Grupo de Pesquisadores Responsáveis Social e Ambientalmente. Eu me lembro claramente que no dia do lançamento do Atlas em Berlim, um jornalista francês que naquele momento estava no Brasil me entrevistou e perguntou: você não tem medo de estar lidando com esses temas? E eu disse para ele: não tenho, porque todos os dados que eu uso são dados oficiais e públicos, então me sinto protegida por isso. E aquela foi a primeira noite que eu perdi o sono por conta desse assunto. A primeira de muitas noites. Eu me lembro que eu estava em Glasgow, na casa de uma amiga, professora da Universidade de Strathclyde, e eu pensei, eu estou sendo muito ingênua. E de fato foi quase como que foi como um prenúncio do que viria depois. Porque depois do lançamento em Berlim do Atlas, o dono da maior rede de mercados orgânicos da Escandinávia boicotou os produtos brasileiros. Ele mesmo deu, nas entrevistas, ele falou que estava boicotando os produtos brasileiros em função dos dados do Atlas, que ele tomou conhecimento do lançamento, tomou conhecimento do Atlas, então isso ficou claro. Isso foi divulgado na imprensa no Brasil, e realmente depois do lançamento, quando eu voltei para o Brasil, mudou a configuração. É como se, enquanto eu e outros pesquisadores estamos no Brasil denunciando, mostrando o impacto na saúde das crianças, dos adolescentes, pesquisadores mostrando vínculo entre agrotóxicos e câncer, a gente mostrando vínculo entre agrotóxicos e tentativas de suicídio. Enquanto a gente estava no Brasil falando em português, é uma coisa. A partir do momento em que o Atlas foi lançado em inglês e ganhou uma dimensão, uma outra dimensão, uma dimensão mundial, então aí sim houve uma mudança, inclusive na forma como eu passei a ser atacada. Passei a ser atacada do ponto de vista científico, porque houve uma tentativa muito sistemática de desqualificação do meu trabalho, e também passei a ser ameaçada de outras formas. Por exemplo, eu recebi uma vez um e-mail, depois de ter dado uma entrevista num canal de televisão, de uma pessoa que se identificou como um piloto de avião, desses aviões de aviação de pulverização aérea,
e essa pessoa que se identificou como um piloto disse num tom muito ambíguo, né, num tom obviamente ambíguo, o seguinte: se a professora considera que é perigosa a pulverização aérea, que isso é uma prática perigosa, eu convido a professora a dar uma voltinha no meu avião para ela ver como isso é seguro. Então tinha uma ameaça implícita, essa foi uma, tiveram outras, né? Enfim, de pseudo-jornalistas me convidando para dar uma entrevista numa rádio, depois dizer: não, é muito perigoso que você vá, toma cuidado, porque as coisas que você está falando podem trazer ameaças para você. Então, vivi uma forma de ataque que era ameaças, na verdade, físicas, né? E uma outra forma, um outro nível de ameaças que era a minha carreira, né? A minha integridade enquanto pesquisadora. Eu sou professora na Universidade de São Paulo há 15 anos, uma carreira consolidada com compromisso com a ciência, com compromisso com a pesquisa, com compromisso com a minha área de conhecimento. Então havia um desgaste enorme do ponto de vista emocional, que iam desde a minha reputação enquanto pesquisadora até a minha vida mesmo, a minha vida e dos meus filhos. Então passei obviamente a viver momentos de tensão enormes, de insônia, de estresse emocional, com duas crianças pequenas, e tentando evitar e blindando os meus filhos. Meus filhos não souberam disso até que eu saísse do Brasil e viesse para a Bélgica. Então eu consegui blindar as crianças desse terrorismo enorme, que na verdade eles também estavam expostos, que para mim culminou com o assalto da nossa casa em 2020. Então, um assalto que até hoje eu não sei se está ou não ligado ao desenvolvimento da minha pesquisa, muito possivelmente está, mas enfim, talvez eu nunca vá saber. Mas enfim, o nível de violência e de estresse chegou a esse ponto, a ponto de, em 2019, o reitor da minha universidade oferecer, quando soube do que estava acontecendo, ofereceu a segurança do campus para me escoltar enquanto eu estivesse na USP. Eu não quis isso, eu recusei, porque achei que era muito pesado do ponto de vista emocional para lidar com isso. Então, mas esse foi o quadro que eu vivi. Então, em 2019 eu lancei o Atlas em abril, maio, aqui na Europa. Depois, no final do ano, eu fui convidada para falar numa conferência aberta sobre o acordo Mercosul-União Europeia no Parlamento Europeu. Então, depois disso, definitivamente eu decidi sair do Brasil. Eu já estava buscando formas. O próprio reitor da Universidade de São Paulo, à época, disse que concordava, que achava que eu devia mesmo fazer um pós-doutorado fora do Brasil para me proteger e proteger as crianças. E então, em 2019, finalmente, quando eu vim fazer essa palestra no Parlamento Europeu, o membro do parlamento, o assessor do parlamento, o Emílio Dupré, quando me recebeu, me falou: olha, você não pode lidar com esses temas e continuar no Brasil, isso é perigoso, fique aqui, não volte para o Brasil. Enfim, vários colegas daqui me apoiaram, e eu na verdade, só consegui sair do Brasil em abril de 2021, quando eu cheguei em Bruxelas com as crianças. Então foram quase 2 anos de estresse emocional e ameaças, até que finalmente eu consegui sair do Brasil com as crianças. Me lembro o dia que eu cheguei, a gente chegou à noite em Bruxelas. No dia seguinte, quando eu abri os olhos de manhã, o alívio que foi sentir e falar: puxa, agora eu tô segura. Eu e as crianças estamos seguros. Então, é um quadro que não sou só eu que vivo, tem outros pesquisadores que também sofreram ameaças institucionais e de outras ordens por conta do envolvimento com a pesquisa que a gente desenvolve. A gente já vive, de uma certa forma, um infanticídio no Brasil, em função da exposição das crianças a essas substâncias. Para dar um número muito claro que caracteriza isso de uma forma que me autoriza a falar em infanticídio: no Brasil, nos últimos 10 anos, 543 bebês de 0 a 12 meses, quer dizer, bebês que não caminham sozinhos, foram intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola. Talvez esse número possa ser 50 vezes maior se a gente fizer a conta de que para cada caso intoxicado, é possível que nós tenhamos 50 casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então é possível que a gente tenha tido 25 mil bebês
de 0 a 12 meses, quer dizer que não sequer se locomovem sozinhos, intoxicados com agrotóxicos. Então, esse já é um quadro grave. Por que infanticídio? Então, esses dados de informação de bebês intoxicados com agrotóxicos, eles ilustram o que eu estou chamando de infanticídio, eles me autorizam a falar em infanticídio. Esse PL, esse projeto de lei, ele altera significativamente o texto da lei. Então, por exemplo, no nosso parágrafo 3º da lei de 1989, havia a seguinte expressão: os produtos que possam causar câncer, malformação fetal, disrupção endócrina, eles podem vir a ser reavaliados e podem vir a ser banidos. Agora, esse projeto de lei inseriu uma expressão no texto da lei que rasga o princípio de precaução que estava lá contido. Diz assim agora: produtos que tragam riscos inaceitáveis para câncer, malformação fetal, disrupção endócrina, poderão vir a ser reavaliados. Ou seja, o que é risco inaceitável para câncer, ou malformação fetal, ou disrupção hormonal, isso abre uma janela de discussão que não fecha nunca. Ele cria um limbo jurídico em que a gente não tem solo firme para dizer tal produto é cancerígeno ou não. Porque o que é risco inaceitável para câncer? Câncer de intestino, ok, mas câncer de cérebro não? Como é que a gente discute isso? Malformação fetal, disrupção endócrina em criança. Quando a gente fala em alteração hormonal em criança, por exemplo, a gente fala de pesquisas no Brasil que mostram crianças com puberdade precoce, né? Uma pesquisa da Pontes que mostra a puberdade precoce no Nordeste brasileiro, e puberdade precoce não são crianças menstruando antes da hora, meninas menstruando antes da hora. São meninas de 2 anos, bebezinhas de 2 anos com mamas e pelos pubianos. É disso que a gente está falando. Então, como é que ao invés de restringir mais o uso dessas substâncias, nos moldes como, por exemplo, a União Europeia tem feito, isso é moderno? O que é moderno? Moderno é preservar a vida. A gente está rasgando o princípio da precaução que havia na nossa lei. O que poderia ser modernizado na lei, por exemplo? A lei de 1989 no Brasil permite que, uma vez um registro feito, o registro não precisa ter avaliação periódica, como nos países da União Europeia, como no Japão, como nos Estados Unidos. Ou seja, uma vez registrado um agrotóxico no Brasil, o registro não caduca, o registro não termina. Então isso é um contrassenso. Nisso, por exemplo, não foi mexido. O tema da lei, o nome da lei. O nome da lei no Brasil é Lei de Agrotóxicos. É um termo, é uma conquista no Brasil essa expressão. Há uma alteração no título da lei. Ao invés de ser Lei de Agrotóxico, vai ser Lei de Pesticida. Pesticida ainda no Brasil, que o demônio é conhecido como peste, é uma palavra muito positiva do ponto de vista do imaginário. Então, pesticida é alguma coisa que, para nossa representação do imaginário, do senso comum, é algo bom, vai matar a peste. É muito diferente falar em agrotóxico e falar em pesticida. Devia ser o contrário. O Brasil pode inspirar a sociedade como um todo a usar essa palavra, porque ela diz a que vem. Agrotóxico, uma palavra proposta inclusive por um professor da Universidade de São Paulo, mostra que essas substâncias são em si tóxicas. E além disso, para completar o quadro da desregulamentação, hoje, né, a nossa lei de agrotóxicos aponta que, para a aprovação dessas substâncias, o Ministério da Saúde, do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura têm igual peso, a um tripé, para avaliar o registro ou não. Agora, o texto da lei, alterado de forma difusa, dá ao Ministério da Agricultura a palavra final. Então, o que significa isso? Significa que o interesse econômico, o Ministério da Agricultura, ele representa o interesse econômico nesse conjunto de forças, vai ter um peso maior sobre o interesse da saúde e do meio ambiente. Então, o conjunto da alteração proposta no projeto de lei, que ganhou essa alcunha, que ganhou esse apelido de pacote do veneno, permite avançar o impacto sobre a infância no Brasil, na medida em que também autoriza registro temporário de substâncias que já são autorizadas em pelo menos 3 países, ou no mínimo 3 países da OCDE. Os países da União Europeia fazem parte da OCDE, mas também fazem parte da OCDE outros países, como por exemplo Turquia e Chile, que do ponto de vista da agricultura estão sujeitos às mesmas pressões que o Brasil está. Então isso não é modelo para autorizar, isso não é parâmetro para autorizar ou não um agrotóxico. Parâmetro é pesquisa científica, parâmetro não é
o fato de algum produto ser autorizado em outros países que tem uma conjuntura, inclusive, muito parecida com a nossa. As empresas de agroquímicos, as empresas europeias de agroquímicos, elas atuam no Brasil de duas grandes formas. Uma que é bastante direta e outra que é mais indireta. Uma forma direta é lobby direto, encontros, por exemplo, de CEOs dessas empresas com a própria ministra da Agricultura no Brasil. Então, isso eu diria que é uma forma direta. Qual é a outra forma que é indireta, mas que está absolutamente estruturada e organizada no Brasil? É, por exemplo, através de um instituto que se chama Instituto Pensar Agro, uma think tank no Brasil, que é composta por associações, né, sustentado, esse instituto ele é sustentado por associações e essas empresas europeias fazem parte de algumas dessas associações. Vou citar, por exemplo, a CropLife Brasil, da qual fazem parte a Bayer e a BASF. A CropLife Brasil é membro, é uma das associações que sustenta esse Instituto Pensar Agro, que, por sua vez, é um instituto, é uma organização que informa a bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agricultura, como votar e o que votar. Então, eu diria que esse lobby das empresas europeias, ele funciona também como um grande círculo de envenenamento. Essa expressão círculo de envenenamento que eu uso para descrever a maneira como as empresas sediadas na União Europeia vendem substâncias proibidas para o Brasil, de alguma forma isso volta aqui. Como é esse círculo de envenenamento no lobby? Esse lobby, ele é pensado na União Europeia, há inclusive uma conexão, um lobby direto entre um think tank aqui da União Europeia, chamado ECIP, organizando a maneira como o Brasil deve expressar ou tentar limpar a sua imagem no Brasil no mundo com relação ao meio ambiente. Então, essas empresas, elas estão representadas a um lobby aqui. Esse lobby atua no Brasil dessa forma indireta, por meio, por exemplo, desse think tank, que é o Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro, ele instrui como o Congresso deve agir, deve votar. Então, por exemplo, o PL do veneno é, obviamente, sustentado por esse instituto, que também sustenta a ideia de que o acordo Mercosul-União Europeia deverá ser ratificado, deverá ser aprovado e deverá entrar em prática. Então, o que acontece é que essas empresas, elas atuam, então, no executivo, no Brasil de forma direta, no legislativo através do Instituto Pensar Agro e junto à população. Como junto à população? Com formas, com informações que visam criar uma imagem positiva do agronegócio no Brasil. Seja nas escolas, por meio de material didático que está sendo construído para poder influenciar a forma dos jovens entenderem e pensarem o agronegócio, seja nos canais de televisão por meio de propagandas, seja com informações nos jornais, nas mídias convencionais ou ainda em websites. Então, é algo muito grave que, na verdade, mostra a ramificação dessas empresas em toda a organização do governo brasileiro, seja no executivo, seja no legislativo. Esse Instituto Pensar Agro, ele teve reuniões durante o governo Bolsonaro, mais de 200 reuniões com a estrutura do governo, quer dizer, uma média de mais de 5 reuniões, cerca de 5 reuniões mensais, segundo um levantamento do De Olho nos Ruralistas, né? Do jornalismo investigativo do De Olho nos Ruralistas. A própria ministra da Agricultura recebeu ao menos 2 vezes CEOs da Bayer. Em uma dessas reuniões era justamente para o CEO da Bayer apresentar qual seria o novo representante da Bayer responsável pelo setor de crop science. Então, eu acho que falar em lobby já é uma palavra fraca para descrever o tamanho e a envergadura dessa estrutura. É algo que é estruturante tanto na forma de agir do executivo quanto na forma de agir do legislativo. A ministra da Agricultura hoje, a ministra Tereza Cristina, ela tem esse apelido Musa do Veneno. Ela foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária,
ela mesma recebia os candidatos à presidência da República. Então, a gente tem um presidente da República que em seu ministério colocou a ministra da Agricultura e mais 4 membros da Frente Parlamentar da Agricultura em outros ministérios. Então, a gente tem, na verdade, esse lobby invisivelmente, uma outra forma de colonialismo molecular, controlando tanto o executivo quanto o legislativo. Um outro exemplo, o atual presidente da CropLife Brasil, ele foi foi diretor de uma das divisões da Bayer e ele foi candidato à vice-presidência do Brasil. E o seu partido elegeu 5 deputados federais. Então, a CropLife Brasil, só lembrando, é essa instituição da qual, por exemplo, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, por exemplo, fazem parte. Então, é algo que está na estrutura do poder brasileiro. Então, lobby me parece hoje uma palavra até fraca e incipiente para falar de algo que está absolutamente enraizado e estruturado. Então, o que a gente tem hoje é o Estado brasileiro mediando os interesses dos grandes proprietários de terra que estão no Senado e que estão na Câmara dos Deputados e representam eles próprios, eles mesmos são porta-vozes do interesse dessas indústrias. Eles são informados sobre como agir, em que votar, quando votar e como votar pelo Instituto Pensar Agro, que é sustentado por essas indústrias multinacionais. Então, o lobby hoje ele é estruturante na maneira como o legislativo e como o executivo atuam no Brasil. A ministra da Agricultura é hoje a grande porta-voz dos interesses do agronegócio na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Então, não dá para a gente pensar, as fronteiras entre os países são fronteiras absolutamente fictícias, são fronteiras reais para a população comum, mas são fronteiras fictícias para a forma como essa indústria age. Ela está bastante estruturada no país. Eu penso que a União Europeia, para ser minimamente coerente com o Green Deal e com o programa Farm to Fork, deveria proibir a exportação, a produção, o estoque e a exportação de substâncias que são proibidas aqui em seu próprio território, para ser minimamente coerente. E também deveria exigir que o padrão de resíduos que ela exige dessas substâncias, né? Os limites máximos de resíduos que ainda precisam ser melhorados e rediscutidos, mas enfim, que isso seja um mínimo exigido também para os parceiros comerciais da própria União Europeia, para ela ser minimamente coerente com a sua própria população, com seus próprios consumidores e para ser minimamente coerente do ponto de vista dos direitos humanos e dos direitos do meio ambiente em países como, por exemplo, o Brasil. Então, é isso que a União Europeia ela deve ser coerente com os princípios que ela mesma elegeu, com o Acordo de Paris, com o Acordo de Glasgow, enfim, ter uma coerência. Não é possível que a União Europeia seja ela mesma berço, né, do Acordo de Paris, do Acordo de Glasgow, do Farm to Fork, do Green Deal, e venda produtos que são cancerígenos, que são teratogênicos, que são mutagênicos, que ela proibiu, que ela baniu no seu território, mas suas empresas lucram milhões com a venda dessas substâncias. Em 2018, do volume total de agrotóxicos vendidos da União Europeia para o Mercosul, mais de 10% deles eram produtos proibidos aqui nesse território. Então, coerência, acho que é a primeira palavra, acho que esse é um primeiro ponto, e eu penso que o segundo ponto temos que caminhar no sentido da construção de um marco regulatório internacional para agrotóxicos, como a gente tem, por exemplo, o protocolo de Kyoto. Não é possível que a gente tenha abismos que tão grandes nas legislações desses países. A gente tem que construir para um consenso mundial de limite dessas substâncias, e eu penso que no futuro de banimento como um todo dessas substâncias que de modo algum trazem ganho para a sociedade, só trazem perda. A fome é a única permanência e a devastação ambiental e os impactos à saúde humana só aumentaram nas últimas décadas.